Estamos próximos de comemorar a independência do Brasil, mais um ano que essa data é marcada ali, o 7 de setembro. E alguns anos atrás foi marcado por polêmicas em relação se a independência do Brasil era boa ou não. Não quero entrar nesse mérito, nem no mérito histórico da questão, mas para a gente entender os fundamentos da política é importante entender o que de fato é uma independência. Se isso é bom ou ruim, ela por si. Né? O que esse conceito está atrelado. Se quer saber mais sobre isso, segue esse vídeo até o fim. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Instituto Bem Comum para mais um vídeo da série Descobrindo a Política. Então, vamos tratar aqui da questão da independência. O que seria a independência num país? E aí, para que vocês tenham os critérios para julgar se isso é bom ou ruim, eu acho que aplicar a cada caso, vocês vão avaliar historicamente a história do Brasil, né? Olhar a história do Brasil e ver como é que esse processo se deu e hoje em dia, se de fato isso é bom ou ruim. Então, eu só quero trazer o ferramental para que vocês entendam melhor isso daí. Então, primeiro, o que é independência? Você tem um território, um povo, né, que ele está subordinado a outro Estado, não, algum agente estrangeiro. No caso, ele pode ser territorialmente ali próximo ou distante, né, não ter nenhuma divisa com aquele povo. Então ele sofre um processo, né, que politicamente e juridicamente ele se torna independente. E aí ele vai ter um Estado próprio, né, com suas leis, vai ter um corpo diplomático próprio que vai poder tratar com outras nações, vai ser reconhecido como tal. Então, não está mais vinculado àquele Estado, né, anterior. Então, assim, Estado falando assim no sentido de um território, de uma força política. Então, a questão da independência estaria atrelado, né, a um corpo jurídico próprio, suas leis, sua administração própria. Essa administração deveria ter uma autonomia para ditar os rumos daquele país. Você ter instituições daquele país em si, né, daquele estado, né, que estariam vinculados àquele estado, e que as forças estrangeiras não ditassem os rumos, né, tanto na governança quanto econômico ou militar daquela nação. Né? Então isso seria um processo de independência. Né? A partir disso seria independência. Mas o que independência, né? Como é que surge esse conceito assim? A gente tá dizendo, não, os países precisam ser independentes, ou é bom ou não a gente ser independente. Vamos trazer aqui a pauta da questão da autodeterminação dos povos. Provavelmente vocês já ouviram falar disso, ali daquele princípio do Woodrow Wilson, quando ali ao final da Primeira Guerra Mundial, ele no programa de paz, ele trouxe 14 princípios, um desses era da autodeterminação dos povos, né, que os povos deveriam ter um estado próprio, cada povo um estado. Então isso foi muito justificado ali ao final da Segunda Guerra, né, para trazer, principalmente em relação ao Império Austro-Húngaro, que ele era composto por várias nações, então foi uma justificativa para desmantelar o Império Austro-Húngaro também após a Primeira Guerra Mundial. Mas a ideia de soberania, de independência, ela vem muito antes. Né? Quando você volta lá para o período ali do moderno, principalmente ali com as guerras entre católicos e protestantes, né? Ao final desse processo ali você teve a Paz da Westfália, que era a ideia de que cada território deveria ter um estado soberano. E naquele momento representado pela figura de um rei, mas que posteriormente veio ser substituído por outras formas de governo, que não necessariamente a monarquia, um rei absolutista. Mas naquele período ali era um rei, principalmente para a questão das religiões, que para não estar mais vinculado com o Papa, com a questão da cristandade católica. Então, com o protestantismo, alguns reis queriam se desvincular do Papa, eles adotaram essa outra religião como oficial, e disso via como forma deles se autodeterminarem. Posteriormente, né, desse absolutismo real, digamos assim, do rei, você veio com o absolutismo popular. Né? Você tem Rousseau trazendo a ideia de que o povo é soberano. Né? Então, o Estado ele representaria a vontade geral daquela população, daquele povo que está coberto por ele. Então, ele seria uma estrutura máxima, né, de um povo que é bom por natureza, o povo tem boa índole, então ele tem esse direito, essa legitimidade de dizer o que ele quer ou não. Então seria um voluntarismo ali que está representado na figura do Estado.
Claro, a gente tem também um pouco da questão do John Locke, também da soberania popular, mas não cabe entrar aqui. Essa visão do Rousseau foi que deu né, que deu as diretrizes, principalmente dessa questão da independência no sentido moderno. Você tem, principalmente ali na Revolução Francesa, quando, né, Napoleão, depois que ele invade os estados, ele vai tentando dar independência para alguns povos, né, principalmente as Américas estão vinculadas a esse processo. A independência nas Américas veio ali após a Revolução Francesa, principalmente com o enfraquecimento do Império Espanhol. Quando a gente tem a questão do Império Português, ali, a independência do Brasil é um processo um pouco diferente, né, porque a coroa real veio para cá, mas eu não vou entrar no mérito disso. Então, você ali na Revolução Francesa já tem um fortalecimento dessa ideia dos povos ser independentes, né? Cada povo ali tem um estado para si, mas isso se fortalece mesmo ali no século XIX, quando você vê a questão dos nacionalismos. Então, assim, essa ideia, né, é trazido um princípio, como se fosse de direito natural, de que cada povo deve ter um estado. Então, principalmente porque existe essa pauta das nações muito fortalecida. Se a gente olhar ali o século XIX, é um século que os nacionalismos surgem de forma mais aguçada. E claro, isso vai desembocar na Primeira Guerra Mundial, que teve essa questão do Woodrow Wilson, que a gente já falou, né, que é uma pauta importante ali, que traz essa questão da autodeterminação dos povos como algo de direito, né, das populações. E também na Segunda Guerra Mundial, quando você vai para da Carta das Nações ali, é também essa questão da autodeterminação dos povos. E claro, a partir disso, ali, depois da Segunda Guerra Mundial, nas Nações Unidas, veio aquela série de independências ali na África e Ásia, que é um processo que depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhes aqui. E esse processo de independência está muito atrelado à questão marxista, né, do colonizador e colonizado, desculpa, que tem aquele que domina e o dominado, o povo dominado. Então, assim, pela luta de classes, você deve dar independência a esses povos dominados. Só que na prática, isso daí foi uma questão que teve muito vinculado a um trabalho ali da União Soviética de influência nos países africanos, e muitas vezes a independência dos países se deu por um recorte que não representava um povo necessariamente, englobava tribos distintas e tudo mais, então não representou essa questão dos povos ter um Estado, foi algo forçado tanto pelas potências colonizadoras quanto por esse interesse ali da Guerra Fria, do bloco socialista de expandir sua influência. E é claro, com várias independências, você aumentou a representatividade do bloco socialista ali nas Nações Unidas, né? Então, teve outros interesses que não era necessariamente o bem daquele povo que estava por trás, o bem comum daquelas populações, né? Tanto ali na África, né? Quanto na Ásia, mas mais especificamente na África. Que todo mundo sabe, depois aquilo caiu em guerras civis, né? Em anarquias, em despotismos que resultaram em genocídios por causa de um processo todo atravessado que foi feito. Não partiu necessariamente daquelas populações, né, de uma maturidade daquela população. Mas enfim, a gente entendendo aqui independência, né, tem esse conceito da autodeterminação dos povos, mas vamos ver se de fato a independência em si, política e jurídica, ela está atrelada a uma soberania. Né? A soberania é um conceito mais amplo, mais rico. Então, a questão da soberania é importante trazer aqui para a gente entender um pouco mais sobre esse processo de independência dos países e se de fato a independência condiz com aquilo que ela promete. Quando fala de soberania, você diz que um Estado, né, que é o poder soberano naquele território, né, primeiramente internamente, ele não vai ter um outro poder concorrente tão forte quanto ele, né, na perspectiva do bem comum, ele teria que representar o bem, aquilo que é o bem daquele povo. Numa perspectiva liberal, seria a vontade geral, aquilo que a gente já falou sobre Rousseau. Né? Esse Estado ele deveria ser soberano para ditar os rumos daquela nação, daquele país, né? O povo. Né? Lembrando aqui que não necessariamente um recorte de um país, de um território, ele vai englobar só uma nação. Ele pode englobar mais de uma. Mas, pelo esse conceito de autodeterminação dos povos, você, teoricamente, teria que cada povo teria um seu próprio Estado independente. Isso é uma questão que a gente não vai julgar mais adiante se é bom ou ruim, se necessariamente precisa ser isso ou não. Porque a gente tem que pensar um pouco na questão do bem comum.
Mas enfim, voltando aqui para a questão da soberania, quando um povo é soberano, ele é capaz de ditar seus próprios rumos, né? Um povo, um estado, né? Vamos dizer assim. É soberano, ele tem que dizer os próprios rumos, qual que é a política que ele quer conduzir, como é que vai ser a sua política econômica, né? Como é que ele defende ali seus cidadãos né, ter um poder de império, digamos assim, dentro daquele território, capacidade de escolher quais são as ações que ele vai conduzir e como que ele quer chegar naquele bem comum. É claro que nem sempre o Estado está preocupado com o bem comum. Na maior parte do tempo, a gente sabe que quem domina o Estado às vezes está preocupado com os próprios interesses e não com o bem do povo, né, de modo geral, não em fortalecer aquele Estado. Então, tem essa questão da soberania que a gente precisa ter aqui. Né? Então, assim, lembrando que também soberania não é o mesmo que autarquia. Quando a gente vai dizer assim, um Estado é soberano, não quer dizer que ele é uma autarquia. O que é o conceito da autarquia? É que dentro daquele território, né, que o Estado possui, que aquele Estado tenha a jurisdição ali, ele teria que ser, né, produzir tudo que necessita economicamente, sem depender de estados externos. É uma questão mais econômica, que está muito atrelada à visão mercantilista, de que você produza o máximo possível dentro do seu território, para que não dependa dos demais e tal, que uma vez que tem algum problema de guerra e tudo mais, seja capaz daquele estado sobreviver por si. Então, obviamente que uma autarquia, um país pequeno, dificilmente conseguiria ser. Né? Dificilmente não conseguiria ser. Né? Isso é um conceito que vai ser mais aplicado a grandes nações. Né? Por exemplo, a Rússia da vida, alguma coisa assim. Mas é difícil que uma nação não vai precisar comercializar. Então, assim, autarquia não é o mesmo que soberania, necessariamente. Soberania não implica em ausência de comércio. Então, não é só uma questão de soberania econômica quando o cara ali simplesmente não tem tudo que precisa dentro daquele território, a sua indústria produz tudo que ele precisa, né? Não tem que importar nada. Então, não é necessariamente, não vamos confundir uma coisa com a outra. A soberania é a capacidade de ditar as próprias políticas, apesar que sim, uma soberania plena vai ser muito difícil. Né? Eu acho que é difícil existir isso. Claro, se a gente pegar a Grécia, o conceito de polis que eles traziam daquele estado era de ser autossuficiente. É claro, também não estava desvinculado do comércio, mas era produzir tudo aquilo que fosse bom para que as pessoas, né, tenham a virtude, necessariamente. Né? Não necessariamente que elas vão, todos os recursos, todos os produtos que se consomem serão ali dentro. Mas é essa ideia de que um país ali, uma polis, né, vamos dizer assim, no conceito grego, de que eles pudessem produzir tudo que é importante para que aquele povo seja virtuoso e atinja um bem comum. Né? Então seria esse o conceito. Quando a gente fala de soberania, eu acho que está mais ligado a isso do que essa visão de autarquia. Então, é essa a ideia. Então, normalmente quando a gente vê o problema da independência, a gente associa com a questão da colonização. O que seria a colonização? Quando um território é dominado por alguma potência estrangeira, um país estrangeiro, que lhe tira toda a capacidade de determinação jurídica, né, ou limita, né, para tentar extrair os recursos, alguma coisa ali, utilizar aquele território como um instrumento em benefício daquela metrópole. Então não quero entrar na visão marxista disso daqui, mas é o que de fato acontece. Né? Um território ali é instrumentalizado por outro, de modo que os nativos ali não têm a mesma garantias de direitos que os que estão na metrópole, não podem tipo, gozar de representatividade política lá, por exemplo, ou isso é muito limitado. Então isso seria uma colônia. Mas é claro, colônia tem vários graus. Né? Se a gente pegar as colônias da África, ali, por exemplo, querer comparar com as colônias da América Latina, ali do mundo ibérico, né, tanto portugueses quanto espanhóis, é muito distinto. Né? Você vê que o Brasil tinha uma certa autonomia administrativa, claro, tinha que seguir algumas questões econômicas, né, um monopólio ali em relação a Portugal do comércio, mas tinha como conduzir algumas políticas próprias. Né? A própria América Espanhola também tinha vários pontos da garantia de direitos para os cidadãos que estavam ali, mas enfim, era mais, digamos, uma colônia que gozava de um bem comum maior do que o que acontecia na África, que era simplesmente lá, alguns países europeus iam lá e só retiravam ali aquilo que precisavam, não estavam nem aí para a população. Então, tanto que você vê que muitos países pobres, ali a pobreza, né, aqueles povos não evoluíram ali em termos de economia e tudo mais, porque estavam nessas condições.
Então, assim, se a gente for ver a questão da colonização, é muito que a gente associa à falta de independência. É claro, você tem aquela independência de um povo que está dentro ali de um estado maior, né? Por exemplo, vamos pegar na Rússia hoje. A Rússia hoje tem várias nações lá dentro, né? Não só os russos, mas tem vários povos que estão ali dentro, que não são independentes, gostam de uma certa autonomia e tudo mais, mas não tem essa independência. Pelo aquele princípio da autodeterminação dos povos, eles teriam que ser. Mas, né, muitas vezes, talvez eles não consigam ou acham que o bem comum deles é estar ligado à Rússia. Então, tem que olhar a história de cada povo ali para tirar essa conclusão. Quando a gente olha a questão da colonização, também existe esse aspecto, porque muitas vezes a colonização trouxe a civilização para aqueles povos. Eram povos que gozavam de culturas que não prezavam pela dignidade humana, não iam construir uma infraestrutura para um padrão de vida adequado, não tinham uma moral, né, no sentido de buscar a excelência humana, né, tinham religiões que matavam as pessoas e tudo mais, né, como parte da própria religião. E é claro, né, claro, o aspecto da colonização, ele teve muitos fatores negativos, isso. Mas a gente não pode só ressaltar isso daí. Então a gente precisa também pensar que a colonização, em alguma medida, foi benéfica para algumas nações, para outras nem tanto, né? Se a gente pegar o mundo greco-romano, lá, a Grécia tinha várias colônias que depois viraram cidades que eram pujantes e tudo mais. Se não tivesse sido colonizadas, talvez teria alguns nativos ali vivendo de forma mais precária. Obviamente, em algum momento ia ter essa colonização, né? Mas foi benéfico para muitos lugares, né? Você pega Roma, por exemplo, ela levava um código jurídico bem mais adequado ao ser humano do que os códigos bárbaros ou aquelas regiões ali que eram primitivas, tribais. Então a gente não pode confundir colonização com algo ruim. É diferente da perspectiva marxista que sempre entende isso daí. Ou a questão liberal também vai entender na perspectiva que todo mundo tem que fazer o que quer, né? Então, assim, se um povo ali não está submetido a outro, ele vai precisar estar fazendo o que quer, então, por essência, aquilo é ruim, mesmo que ele vá fazer, né, não tenha as condições, maturidade para se autogovernar ali, né, tudo mais. Enfim, pensando nesse ponto, vamos entender um pouquinho mais, né, o processo de colonização, né? Tem essa colonização tradicional, mas se a gente for pensar numa perspectiva de estar submisso aos interesses de uma nação alienígena, digamos assim, uma nação não alienígena no sentido de fora da Terra, mas externa, né, um povo externo, ali que está em outro lugar que não habitando aquele território, você pode hoje em dia ter outras formas de colonização. Então vamos ver isso daí com mais detalhes. Se a gente pensar, né, então nesse ponto, eu não tenho a independência assim, de conduzir algum aspecto, né, seja da minha cultura, da minha política, né, ou da própria economia. Hoje em dia existem outras formas de colonialismo. Então vamos pensar, o colonialismo financeiro, por exemplo. Quando ali as nações da América Latina tiveram seu processo de independência, elas se desvincularam ali de Espanha e Portugal, mas passaram a depender muito da Inglaterra. Então, assim, fizeram tratados monopolistas, né, ou desvantajosos ali para outras nações comercializar, que davam uma escala muito maior de benefícios para a Inglaterra. Então, em certa medida, dependiam da Inglaterra economicamente e se colocaram numa posição subalterna. Pegaram empréstimos para construir aquele Estado e aí teve todo esse processo de dependência da Inglaterra economicamente. Posteriormente, isso aconteceu com os Estados Unidos e hoje a gente vê um processo de muitas nações colocar numa posição de dependência da China. A China vai trazer investimentos aqui, então vamos cedendo isso, aquilo. Né? Ela vai explorar tais recursos, vai trazer investimento, vai gerar mais riqueza, então vamos se colocando nessa linha. Então isso é uma forma de dependência. Então você cria tratados que às vezes são desvantajosos, né? Ou tem cláusulas que vai chegar um momento que não se cumprem, vão ser nocivos. Né? Por exemplo, a política da China, ela coloca umas cláusulas que, né, ela faz investimento, espera que vão entregar tanto daquele recurso. Se não entregar tanto daquele recurso, a China se apropria daquela empresa, alguma coisa assim, desse modo, e isso acaba sendo desvantajoso, né? Porque sabe que aquela nação talvez não vai conseguir se organizar de forma a entregar aquilo que estava sendo pedido. Então, em algum momento vai romper com aquela solicitação, com aquilo que estava em contrato, e aí vai se apropriando.
Mas isso é uma coisa que grande parte das potências vão fazendo. Né? Estou usando a China aqui como exemplo, os Estados Unidos também, porque são, né, mas a gente falou aqui da União Soviética, também teve isso daí. E aí, a gente tem também aquela expansão industrial bancária. Né? Os bancos de um determinado país vão atuar em outro. Né? A indústria, né, ela se põe ali simplesmente uma forma de estar explorando aquele país, né? Seja pela mão de obra, por recursos, alguma coisa do gênero, ou o banco para fazer empréstimos, para tudo mais, para ter o benefício. E claro, não necessariamente isso vai ser ruim, mas é uma posição colonial, vamos ser claros, né? Você está dependendo de um grupo que não faz parte daquele país, né? Você coloca ali sua economia em função de outras nações. Para alguns países isso vai ser muito bom, né? Porque senão eles não teriam indústria, senão não teria aquele investimento. Então compensa mandar essas remessas, estar trabalhando em função disso. Para outros, nem tanto, né? Então é uma forma também de colonização ali. Como eu já disse no começo, nem sempre colonização é ruim, mas ela implica em ausência de soberania em vários pontos. Né? E por atuação das multinacionais, de indústrias, de bancos, isso vai acontecendo. E como a gente já falou ali também dos tratados internacionais, né, de comércio entre uma nação e outra, tudo mais. E a gente tem também outro ponto que são esses empréstimos, né, a gente tem que olhar com mais detalhes aqui. Quando uma nação faz um empréstimo a outra, ela vai trazer várias exigências que ela tem que cumprir também. Então ela tem que condicionar a sua política em função daquilo, por mais que esteja sendo nociva. Por quê? Porque a nação quer que pague aquele empréstimo ou quer ter um avanço ali, né, avanço sobre a economia daquele país, e aí ela coloca certas condições. Muitas vezes porque aquela nação estava precária, né, não soube se gerir, se autogovernar, criou políticas econômicas ruins, de fato que estava precisando desse investimento estrangeiro, e aí ela pega num momento de fragilidade, por culpa própria, muitas vezes, né, a visão marxista não sempre o que é pior é coitadinho, né, e o mais forte é maldoso. Mas não, muitas vezes é culpa dessa nação mais fraca ali mesmo, né? Ela não soube se conduzir, fez bobagem, populismo na política, gerou inflação, dívidas e tudo mais, e aí precisou desse empréstimo para manter investimentos e tudo mais, as contas sanáveis. Só que, o que acontece? Aí vai ter essa imposição de cláusulas que ela fica em certa medida, né? Por exemplo, dependendo do FMI e tudo mais. Outro ponto também é a questão do próprio sistema financeiro internacional. Você vai ter instituições internacionais que vão ditar certas regras, que nem sempre são as melhores para aquele país, mas como ela quer se inserir na economia, comercializar e tudo mais, então ele se submete e acaba perdendo autonomia frente ao seu sistema financeiro. Chega um ponto que ele não tem mais autonomia sobre vários aspectos, né, dessas transações e tudo mais, porque ele se sujeitou a essas regras e hoje ele está dependendo lá de instituições que estão sediadas em outros países ou simplesmente não representam país nenhum, né, são uma elite financeira interna que habita em vários países. Né? Então fica sujeito nessa perspectiva. E também entra a questão da moeda. A gente tem aqui, por exemplo, né, a questão do dólar. Né? Quando o dólar algumas nações dolarizaram sua economia, dependiam do dólar. Então ela fica dependendo de uma política monetária de outro país. Então, por exemplo, os Estados Unidos, né, várias nações comercializam apenas em dólar. Então, se acontecer uma questão que os Estados Unidos gera inflação, essa inflação vai transbordar para as outras nações, porque é por questão de uma condição de dependência ali da moeda americana. Outro exemplo é da moeda lá dos países africanos, né, o CFA, que é da Comunidade Financeira Africana, que na verdade era uma moeda que a França colocou para eles. Hoje eles tem dois bancos centrais que podem emitir moeda, mas eles não emitem como eles querem, porque está posto que tem que ter uma certa paridade com o euro, né, um valor específico lá, que XCFA depende de um euro, né? Tem que ser igual a um euro. E aí tem que manter isso daí, então assim, ele está dependendo do Banco Central ali europeu, em certa medida também do Banco Francês. Então a moeda desses países, eles não têm essa autonomia em política monetária e tudo mais, estão dependendo de como a União Europeia ali vai atuar. Então coloca numa condição que não tem essa soberania. É ruim para eles? Alguns casos sim, alguns casos não. Né? Porque às vezes eles fossem tentar
né, a gente vê muitos países que caíram em hiperinflação porque não souberam conduzir sua política monetária. Por outro lado, eles também, se precisar fazer alguma coisa que eles entendem como bom, não está limitado a essa questão ali do vínculo com o euro, né? Então, a gente vê que, mesmo economicamente, muitos países ainda não são soberanos, dependem de outras nações, não só no sentido comercial, tá, de produção, porque isso é normal, é difícil alguém que vai produzir tudo, mas se coloca numa condição subalterna, de depender e de receber essa influência. Então, e essa influência muitas vezes não é benéfica para a economia daqueles países, eles estão pautados pelo aquilo que é bom para outra nação e não para ela mesma. Então, aqui está mais um exemplo, né? Outro ponto que a gente pode colocar aqui seria o colonialismo cultural, né? O colonialismo ideológico-cultural. O que seria isso, né? Você tem ações subversivas de algumas nações sobre outras, né? Que visam, né, minar a cultura daquela nação de forma a vincular a cultura dessa potência soberana. Então você tem, por exemplo, a União Soviética que fazia muito isso, né, com essas técnicas subversivas, tinha agentes próprios para estar atuando dessa forma, ela atuava junto, né, a KGB e instituições afins. O próprio Estados Unidos também fazia isso, né, com a ideia do American Way of Life. Você tem a NSA, a CIA, que de alguma forma atuam desse modo subversivo, assim. Mas tem outros elementos, por exemplo, a indústria cinematográfica, você tem as universidades lá que tem grande influência, você tem a própria mídia que está atuando em outras nações, e você leva esse American Way of Life, né, aquela visão do consumismo, individualismo. Hoje em dia, os Estados Unidos está muito vinculado a essa questão dessa agenda woke, né, que você traz essa questão das minorias e essa polarização ali que acaba dividindo a própria concepção de democracia americana, né, uma democracia muito vinculada à ideologia liberal, né, também é uma pauta que os Estados Unidos tenta levar para as outras nações, reproduzindo aquilo que é a sua própria cultura. Só que quando isso acontece, muitas vezes, acaba também minando aqueles valores autênticos dessas nações. Aquilo que garantiria um patriotismo, uma boa visão sobre o próprio povo, uma busca por excelência daquele povo, você vai vinculando com aspectos que muitas vezes são frágeis dessa outra cultura. E não cria só esse vínculo cultural, mas também traz um enfraquecimento. Por exemplo, o consumismo, daí as pessoas vão buscar dívidas e tudo mais. Você traz o individualismo, as pessoas acabam perdendo esse aspecto comunitário, de se unir entre os povos, assim, entre a comunidade ali e tudo mais, passam muito a depender do Estado. E aí, ou então você foca nessa questão das minorias, elas querem muito welfare state, muita defesa, um maior autoritarismo do Estado, vai entrando mais na vida das pessoas para tentar controlar aquilo ali. Ou então, né, você pode ter também pelo próprio sistema educacional. Internacionalmente você traz algumas diretrizes e tudo mais, a educação tem que ser assim, a boa educação é essa aqui, daí você vai lá, tem que ser aquela educação voltada para a produtividade, para a indústria, e aí vai ter os indicadores internacionais, os PISA da vida, né, que vai sendo colocado por organismos como a OCDE e tudo mais, que vai trazendo receitas de bolo que vão sendo aplicadas de forma pronta ali para aquelas nações e acabam enfraquecendo aqueles povos, né, porque não necessariamente seria uma boa educação para eles, não seria melhor, às vezes nem implica nesse desenvolvimento produtivo que eles querem, mas simplesmente acaba sendo uma educação patética ali que não é para o bem daquele povo de fato. Né? E essa ideia de vamos vincular indicadores e tudo mais, acaba que eles focam só nos números ali e não necessariamente uma qualidade. Então também enfraquece aquele povo, porque, como a gente vai ver, é importante uma boa educação, né, que passa também uma virtude. E aí então você tem, né, também a ideia das universidades ali, que as universidades elas são importantes nessa linha. Por quê? Porque as grandes universidades elas vão influenciar nas universidades de outros países, seja por pautar aquilo que deve ser pesquisado, por pautar aquilo que é correto, ou simplesmente talvez até na questão dos intercâmbios. Muitas vezes, né, um país ele teve todo um trabalho educacional e tudo para criar um grande cérebro, uma pessoa que tinha grandes conhecimentos, que depois simplesmente é puxado lá por uma outra universidade estrangeira e aquele país fez todo um investimento que é perdido. É claro que talvez nesse sentido cultural
Era como se estivesse mandando uma influência externa, mas de modo geral as pessoas vão para lá e voltam com a cabeça de lá, né? Não pensando necessariamente a nação dela, mas pensando como uma outra nação e sendo pautada por aquilo que é bom para aquela outra nação e não necessariamente por aqueles países, por aquele modo de vida e tal deles que traria essa autonomia, essa noção autêntica, né? Uma cultura, né? Mas simplesmente essa vinculação com outra nação. E aí então você tem essas ferramentas desse colonialismo cultural, digamos assim, ideológico-cultural, que você tem a mídia, né, principalmente, que as notícias e tudo mais ela traz com esse viés, porque ela importa de outras nações. Você tem a indústria cultural, digamos assim mesmo, né, que é o cinema, a literatura, e hoje em dia muito forte das TVs e seriados ali. Você tem também a questão das próprias universidades, sistema educacional. Você vai ter a questão da própria publicidade comercial que as empresas de outras nações vão estar despejando sobre aquele povo, o marketing e tudo mais, que vai mudando os padrões de vida e de consumo ali. E dizendo o que é bom, o que é legal, o que tem que estar buscando. E também tem a questão ali a busca pelo comércio, também vai influenciando nessa linha. E aqui a gente tem também a influência dos think tanks e fundações que vão moldando a própria forma de pensar o país, as diretrizes, as políticas públicas que vão ser conduzidas. Mas isso vai atuando nessa escala de valores, né, dos princípios que aquele povo se baseia, daquilo que é bom, qual que é o fim que eles devem buscar. Então isso é um elemento também que as nações se colocam em função de uma outra. Né? Quem que está pautando o que aquela nação deve fazer, o que é bom para aquele povo, como é que aquele povo deve viver, é outra. Né? Eles, de fato, perdem essa autonomia. Bom, você tem outra forma de colonialismo também, que seria aquele colonialismo político. O que é isso? Seria quando essas nações estrangeiras vão lá e tentam ditar como é que o Estado daquele país deve conduzir. Quais leis que ele deve ter ou não ter. Né? Você vai dizer quais são as políticas públicas, como que ele deve conduzir nessa linha. Nessa influência você tem aquela visão mais sutil, por exemplo, por meio de agendas internacionais e tratados. Você vai lá ter aquela agenda ODS, por exemplo, a questão das ODS. Então vamos conduzir todos os países e órgãos e tal tem que estar nessa linha. Ou então você vai para uma questão de saúde, né? Controle de saúde reprodutiva, porque vamos evitar os grandes problemas de superpopulação e tudo mais, então ele tem que adotar essa política. Aí eu mesmo pela questão financeira que a gente já falou, daí tem que conduzir, né, a sua política pública. Você também tem, por essa influência desses indicadores internacionais que são postos, que vão ditar as políticas públicas, né, de uma forma mais sutil ali. Você tem a influência também de think tanks que vão atuando para dizer, essa política pública é boa, é assim que tem que ser feito. Você tem essas fundações também, né, por meio do terceiro setor, organizações não governamentais, que são financiadas internacionalmente e vão atuando junto a esses países. Né? Então é uma forma mais sutil, que é mais assim, que pode ser até numa forma cultural, digamos assim, mas que influencia como aquele país vai estar conduzindo né, sua gestão pública, seu governo e tudo mais, seja numa escala do governo nacional ou até nos governos locais. Aí você tem a atuação, por exemplo, até a forma de que, não, o governo é bom dessa forma, né? Que, por exemplo, você pega a democracia americana, né? Os Estados Unidos vai lá, muitas vezes até intervindo militarmente, porque ele tem que levar a democracia nos modos americanos, né? Não é nenhuma democracia em outro sentido, mas é esse modo americano, né? Que daí tá pautado dessa forma, né? Que nem foi lá, invadiu o Iraque, o Afeganistão, não respeitou o processo histórico-cultural daqueles países, tentou impor um sistema que, obviamente, não funcionou, não deu certo, porque não estava pautado em nada, mas teve toda uma intervenção lá para isso. Né? Que é essa história dos Estados Unidos, por exemplo, uma polícia global que tenta levar a democracia e a liberdade para todos os povos. Né? Por trás disso tem muitas coisas, né, que não necessariamente está preocupada tanto com a liberdade dos povos. Mas enfim, esse é outro assunto. E aí você tem essa influência na legislação também. Né? Que, por exemplo, se você quiser comercializar comigo, você tem que fazer isso. Né? Então, por exemplo, a pauta ambiental hoje em dia é muito forte nisso daí. Então, se você quiser vender para a Europa, por exemplo, você tem que respeitar essa e essa forma. Então, daí você tem que ter alguns selos, algumas práticas que vão sendo impostas, né? Então, um país mais fraco, ele acaba estando mais sujeito nessa linha.
Até a questão ambiental, se você vai precisar do empréstimo, então você vai ter que seguir essas pautas. Ou mesmo uma questão, ó, se você quiser fazer parte da comunidade internacional, tem que estar seguindo isso daqui. Eu estou falando mais dos Estados Unidos, mas isso obviamente que outras nações como a China, a Rússia também fazem, né? Isso daí, só que a Rússia se limita um pouco mais a uma esfera mais da região que ela está. Claro, tem alguns países ali como a Venezuela e tudo mais, mas a China atua de uma forma mais global. Mas enfim, não vou falar aqui de geopolítica, mas é só para entender. Além dessa questão de imposição de agendas, diretrizes e dessas barreiras voluntárias que o país vai seguir ou não, você tem outras formas que são mais diretas de influenciar na política. Por exemplo, financiamento de grupos militantes. Né? Você vai, por meio de empresas e tudo mais, você banca candidaturas de políticos que vão defender tal pauta. Você também tem a questão ali né, pela mídia, você está financiando a mídia para que divulgue que afete a opinião pública a favor de uma visão específica, né, que seria benéfico para aquela nação. E aí você vai tendo essa atuação, digamos, não necessariamente tão aberta, né, mas que ocorre muitas vezes por não Estado, mas por meio de outras entidades, de organizações do terceiro setor, de empresas e tudo mais, que vai tentando influenciar a política daquele país, tentando colocar pessoas no governo, tentando colocar pautas específicas, criando partidos políticos, né, alinhados com aquela visão, que não recebe, talvez, você não mapeia esse dinheiro internacional direto, mas por outras vias esse dinheiro chega, pela sua influência e tudo mais. Então você tem também, né, muitas vezes que nem países que são democráticos, eles vão atuar nesse campo de batalha ali entre uma visão e outra, eles vão favorecer sempre aquela postura que está mais próximo, né, que vai se alinhar com os interesses daquela nação mais forte. Né? Ou então uma outra nação vai favorecer esse partido que está mais alinhado com os interesses dessa outra nação. E assim você cria um campo de batalha, às vezes, entre partidos que não representam o interesse daquela nação, o bem comum daquela nação, mas sim pautas internacionais que estão sendo despejadas ali dentro. Então isso influencia a política, né, por outras vias mais sutis e tal, né, por mais que você tenha uma legislação, um Estado, tudo mais, mas quem chegou no poder e quem vai legislar está em função muitas vezes nem sabe, né, está trabalhando para outros países e não vê que aquilo é algo nocivo para o seu país. Né? Você também tem aquela questão das sociedades secretas e discretas que criam redes dentro daqueles países, né? Mas muitas vezes são usados também como um soft power. O que é um soft power? Né? Quando você tem uma influência, né, política ali dentro daquele país, sem necessariamente tá sendo por via militar ou por dinheiro e tudo mais, que até né, você, digamos, é soft, né, porque é mais brando, assim, né? Então você tem essas sociedades secretas que criam suas redes internas naquele país e passam a defender interesses próximos dessas outras nações, por mais que elas digam, não, nós somos nacionalistas e tudo mais, mas isso são ideias que foram importadas, né? Você rompe com o processo histórico né, daquele país em si para aderir uma ideologia que veio imposta né, seja da Europa, né, dos Estados Unidos, ou mesmo até do mundo islâmico e tudo mais. Então você tem essas influências também. E aí você tem também, né, a questão, que eu me perdi aqui, que agora tem que cortar. E ali quando você não tem uma democracia, por exemplo, você vai gerando grupos de desestabilização. Se você pegar tipo algumas, sei lá, por exemplo, na Rússia ali nos anos 90, aí o pessoal tentou fomentar outros grupos que tentavam derrubar o regime ali do Boris Yeltsin e tudo mais, para tentar criar algumas independências de nações na Rússia. Então era uma forma de atuar desestabilizando a Rússia, por exemplo, sem ter essa intervenção direta. Mesmo se a gente for ver no próprio Estados Unidos ali, algumas formulações de políticas ali que algumas pautas que se defendem são contrárias àquilo que seria o interesse dos Estados Unidos, né? Provavelmente tem influência de outras nações nesse processo. Então você tem esses grupos, cria grupos, às vezes muitas vezes grupos de guerrilhas que vão ficar fazendo ataques terroristas,
e tentando derrubar aquele governo ali por outras formas, vai financiando. Isso daí era muito comum na Guerra Fria. Em certa medida hoje existe isso, né? Você vê o Estado Islâmico, ele foi uma criação ali do governo da Hillary Clinton nessa linha, e ele serviu como um fator de desestabilização ali no Oriente Médio. Enfim, né? Não vou entrar nessa pauta geopolítica aqui, mas só para saberem que isso existe de fato. E você tem a espionagem propriamente dita, né? Que ali você põe espiões e tudo mais por meio do serviço secreto para que eles estejam entrando nos principais organismos ali daquele país para tentar conduzir sua pauta ou obter informações específicas para que essa pauta seja conduzida, né? Pauta de interesse dessas nações estrangeiras. Então isso é comum, a gente sabe que existe hoje em dia essa questão desse colonialismo, né, político, né, seja lá por golpes militares e tudo mais, financiados externamente, ou por outras pautas que às vezes até por meio da democracia. Então a gente não pode se iludir que isso não acontece também num ambiente democrático, mas acontece por outras vias também, né? Então, quando a gente fala assim, uma nação ser independente, romper com as questões coloniais, então a gente está querendo falar que ela tem que ter uma soberania sobre as suas ações, aquilo que é o bem para ela. Mas como não é só uma soberania voluntarista, né? Quando a gente quer dizer nesse sentido, na nossa perspectiva do bem comum, simplesmente a nação precisa fazer a sua vontade. A sua vontade muitas vezes vai dar problema. É que nem quando você pega uma criança, deixa a criança fazer o que quer. Se você vê um povo que não está maduro e tal, ele vai dar problema, vai dar guerra civil, vai dar genocídio e tudo mais. Ou vai cair numa anarquia, pobreza. Quando é um povo mais maduro, e tem uma visão alinhada com o bem comum, essa independência vai ser muito boa. Então, o que a independência ela é boa quando ela está atrelada ao bem comum daquele povo. Quando ela simplesmente é um voluntarista, um desejo de não servir, de ninguém mandar, né, pode dar problemas também. Então, essa questão da independência, de uma soberania, elas têm que estar em linha com o bem de um povo, né? E o bem de um povo, você sabe, aqui a gente fala disso sempre, não é necessariamente fazer a própria vontade, mas está alinhado com aquilo que é a virtude. Então, a verdadeira soberania vem da virtude. Então, assim, quando você fala, não, vamos se libertar das outras nações. Mas às vezes pode ser simplesmente uma coisa assim, a gente vai pautar aqui os nossos interesses nacionais e tudo mais, assim, vai lá, aquela coisa da bandeira, canta hino e tudo mais, tá lá o tiozão lá com um fardo militar bonito lá, mas na prática, assim, aquilo tá conduzindo aquele povo pro bem, né? Você tá gerando virtude naquelas pessoas, você tem uma educação que vai tornar essas pessoas mais capazes de evoluir na vida, mais competência para fazer as coisas, né? Não só no sentido material, mas que elas possam ter uma vida mais plena, aquela elite que está conduzindo, porque assim, quando a gente vai falar de um processo de independência, o povão lá não é o povão que está fazendo independência, é uma elite que se reúne e essa elite tem seus interesses também. Muitas vezes a questão colonial está sendo um problema para aquela elite, né? Porque botaram um imposto ali, para eles é ruim, mas não necessariamente era ruim para o país como um todo. Não estou falando de caso específico nenhum, só estou fazendo um caso genérico aqui, né? Essa questão foi ruim por uma perspectiva, mas para aquela elite. E essa elite se organizou e criou um processo de independência e a partir disso essa elite começa a governar ali. E essa elite está preocupada com o bem comum, ela vai conduzir, tem um projeto de evolução daquela nação, de ganhar maturidade, simplesmente aquela independência política é mais útil para os interesses dela. Então, quando a gente avalia um processo de independência, tem que pensar nessa linha. Então, não é simplesmente fazer o que quer, não é simplesmente legal, o país aqui agora vamos ter nosso hino, seleção de futebol, e mais uma miséria, um estado de caos que vai ser nocivo. Então, isso daí é um processo interessante. E muitas vezes, esse desejo de independência, ele na verdade é um fator também de desestabilização. Pode ser que nunca houve esse conflito, mas uma população, ali, uma influência estrangeira, passa a dizer, nós temos essas nações dentro desse país, e elas precisam se autodeterminar. Por quê? Porque você tem uma nação que é forte, de um tamanho estruturado, que consegue se projetar no mundo, projetar o bem no mundo, então vamos dividir essa nação para que ela não tenha mais essa força e aqui vira a nossa esfera de influência e ela não vai ter essa capacidade de influência. Então precisa entender isso daí também. É um processo que não é simples, né? É complexo.
Então existem vários fatores. Você tem a questão ideológica, você tem a questão política, você tem a questão, um aspecto até cultural de valores e tudo mais, questão econômica também. Mas se esse povo não é maduro o suficiente, não tiver essa virtude, essa força, ele vai ser sempre escravo, em alguma medida. Então um povo que quer ser independente, ele precisa ser virtuoso. Isso é na nossa vida também. O que traz a nossa independência? É a nossa competência, a nossa virtude. Não é simplesmente, faz o que quer. Muitas pessoas vão pegar, faz o que quer. O cara vai beber, vai usar droga, vai trazer essa rapariga para casa dele, e isso que se resume à autonomia dele. Outras pessoas vão querer crescer na vida, vão amadurecer, vão produzir, vão ser pessoas melhores. Então, às vezes o processo de dependência para essas pessoas foi bom. E isso também com as nações, em uma escala maior, também acontece. Então a gente precisa entender todo esse processo ao longo disso. Para saber se uma independência é boa ou ruim, tem que estar julgado à luz desses critérios de bem comum, de virtude, né, quais princípios que estão sendo seguidos. E claro, daí tem toda a questão estratégica e tudo mais, de garantia da soberania, que são outros elementos, mas que a gente no dia a dia foca muito nisso, né? A questão estratégica, soberania, balança comercial favorável, aquela visão mercantilista, nacional desenvolvimentismo e tudo mais, infraestrutura, mas aí, tipo, não estão nem aí se o povo tá numa porcaria, se o povo é burro, se a elite que manda uma desgraça, e então parece que é um joguinho de war ali, né? Que você está jogando Civilization, vai conquistando os espaços, vai tendo força, e é uma visão burra, vamos dizer assim, né? Mas eu não vamos entrar nesse conceito aqui, mas o que a gente precisa ressaltar, a independência tem que estar atrelada a uma questão de bem comum e de virtude, isso é o ponto principal, né? E claro, às vezes a nação não está pronta naquele momento, mas esse processo todo vai gerar maturidade porque ela evolui. E quando a gente quer avaliar o caso brasileiro, por exemplo, a gente tem que olhar à luz desses critérios, né? Eu não vou entrar nos méritos históricos aqui nem nada, mas temos que avaliar. A relação com o Brasil era nociva para o Brasil? Era boa para o Brasil? Né? Como é que estava essa relação Brasil-Portugal? E hoje em dia, nós somos independentes de fato? Tem alguém pensando nisso daí? Tem alguém pensando no bem comum? As ideologias que estão por aí, como é que elas tentam trabalhar? Não são às vezes soft power de outra nação? São influências externas? Tem a ver com a cultura brasileira, com o processo histórico? Não estou falando aqui dessa visão jabuticaba ali, nacionalismo, a cultura brasileira, aquela coisa meio do Zé Carioca e tudo mais, não é isso daí não. Aquela coisa do Getúlio Vargas que quis criar uma cultura nacional e tudo mais, assim, pegou umas porcarias lá que tinha lá e disse que aquilo era tudo Brasil e não se resumia, né, ao que de fato é o brasileiro, o processo histórico, a vastidão da cultura nacional. Então a gente precisa entender tudo isso daí, né, para julgar se a independência do Brasil é boa, fazer à luz desses princípios que foram expressos aqui, dessa questão de como é que se dá uma soberania, a questão da colonização, as novas formas de colonização, a gente precisa entender isso daí. Então é uma coisa muito mais complexa e que daria quase que um curso aqui, né? Essa aula é muito pouco tempo para a gente expor isso daí. Então se você gostou, né, vai lá, curta esse vídeo aí. É importante para a gente, para ajudar a movimentar o algoritmo, né? Porque o algoritmo distribua mais, né? Mais pessoas estão gostando, então é bom que você vá lá e curta. Comente ali também o que você acha disso, o que você acha importante. Se você quiser falar conosco, manda um e-mail ali para redescobrindopolítica@ibc.com.br. A gente vai receber seu e-mail lá e vai estar vendo o que você quis comentar. E ativa o sininho ali também, que é importante para você receber as novas notificações ali dos vídeos. Então, continua seguindo a série Redescobrindo a Política. É isso, muito obrigado até aqui. Um abraço.